aberto a 39ª sessão ordinária desse Legislativo Municipal. Convido o pastor Alex para que faça uma leitura de um trecho da Bíblia. Pastor Gilberto, me perdoe, para que faça uma leitura do trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos. Salmo 103, versículo 1 e 2 diz assim: Bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. Só isso, senhor presidente. Amém. Convido o secretário para que faça a chamada dos vereadores presentes. Boa noite. Presentes os vereadores Antônio Marcos de Souza, Benício Barbosa dos Santos, Gilberto Almeida, Gabriel Pereira, Gildo Rocha, Márcio André Alves dos Santos, Márcio Alberto dos Santos, Rodrigo Augusto Lopes e Márcio César de Andrade. Número legal para começar a sessão, senhor presidente. Convido o secretário para que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 38ª sessão ordinária do Legislativo Municipal da 18ª legislatura, realizada no dia 26 de novembro de 2025. Ao 26º dia do mês de novembro do ano de 2025, às 19 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Nova Fátima, Paraná, auditório vereador Alfredo Chaek, realizou-se a 38ª sessão ordinária da 18ª legislatura do Poder Legislativo Municipal. Assumiu a presidência dos trabalhos o vereador Antônio Marcos de Souza e, na hora regimental, constatou-se por meio da assinatura do livro de presença o comparecimento dos seguintes vereadores: Alex Aparecido Soares, Antônio Marcos de Souza, Benício Barbosa dos Santos, Gildo Rocha, Gilberto Almeida Gabriel Pereira, Márcio André Alves dos Santos, Márcio Alberto dos Santos e Márcio César de Andrade e Rodrigo Augusto Lopes. Havendo o número legal para abertura dos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao vereador pastor Alex que procedesse à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, que em seguida, sob a proteção de Deus, declarou aberta a presente sessão. Na sequência, procedeu-se à leitura da ata da sessão anterior, que após lida foi colocada em discussão e aprovada por unanimidade. Em seguida, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário a leitura da matéria de expediente, que constou com os seguintes documentos: Projeto de Lei 70/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, estima a receita e fixa a despesa do município de Nova Fátima para o exercício de 2026. Projeto de Lei 71/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre o plano plurianual PPA 2026-2029 para o exercício para o município de Nova Fátima, estabelece outras providências. Projeto de Lei 81/2025, de autoria do Executivo Municipal, que altera o dispositivo da Lei 1662/2011 e dá outras providências. Projeto de Lei 88/2025, de autoria do Executivo Municipal, que ratifica o protocolo de intenções entre o Estado do Paraná e os municípios do Estado do Paraná, com a finalidade de formalizar a constituição e adequação do Consórcio Intergestores Paraná Saúde, CISP, aos termos do regime previsto na Lei Federal 11.107 de 2005 e suas regulamentações. Projeto de Lei 89/2025, de autoria do Executivo Municipal, que institui o programa Natal Iluminado no município de Nova Fátima e dispõe sobre a realização da campanha de incentivo ao comércio local, autorizando a abertura de crédito para premiação e da outras providências. Requerimento de intertício 85/2025, referente ao projeto de lei 70/2025. Requerimento de intertício 86/2025, referente ao projeto de lei 71/2025. Requerimento de intertício 87/2025, referente ao projeto de lei 81/2025. Requerimento de intertício 88/2025, referente ao projeto de lei 88/2025. Requerimento de intertício 89/2025, referente ao projeto de lei 89/2025. Moção de aplauso 13/2025, a senhora Carina Regina Gonçalves, de autoria do vereador Márcio Alberto Santos. Indicação legislativa número 71/2025, de autoria do vereador Gildo Rocha. Em seguida, o presidente solicitou ao primeiro secretário a leitura dos projetos para encaminhamento às devidas comissões. Projeto de lei 90/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a alteração da Lei 1927/2014, em seu artigo 1º, parágrafo 1º, e revogação do inciso 1º do artigo 4º e da outras providências. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 04/2025, de autoria do Executivo Municipal,
altera a redação do artigo 88 da Lei Orgânica do Município de Nova Fátima, Paraná. Encerrada a leitura da matéria expediente, e não havendo vereador inscrito nos expedientes, o presidente passou para a ordem do dia. Projeto de Lei 70/2025, estima a receita e fixa a despesa do município de Nova Fátima para o exercício 2026. Em segunda discussão e votação, aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 71/2025, que dispõe sobre o Plano Plurianual PPA 26-29 para o exercício de Nova Fátima e estabelece outras providências. Em segunda discussão e votação, aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 81/2025, altera o dispositivo da Lei 1662/2011 e da outras providências. Em segunda discussão e votação, aprovado por 7 votos a favor. Alex Aparecido Soares, Huberto Almeida Gabriel Pereira, Márcio André Alves dos Santos, Márcio Sérgio de Andrade, Benício Formal dos Santos, Rodrigo Augusto Lopes, Antônio Marcos Souza. E 2 contrários, Gildo Rocha e Márcio Alberto Santos. Projeto de Lei 88/2025, ratifica o protocolo de intenção entre o Estado do Paraná e os municípios do Estado do Paraná, com a finalidade de formalizar a constituição e adequação do Consórcio Intergestores Paraná Saúde, CIPS, aos termos do regime previsto na Lei Federal 11.107/2005 e suas regulamentações. Em segunda discussão e votação, aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 89/2025 institui o Programa Natal Iluminado no município de Nova Fátima e dispõe sobre a realização de campanha de incentivo ao comércio local, autorizando a abertura de crédito para premiação e da outras providências. Em segunda discussão e votação, aprovado por unanimidade. Moção de aplauso 13/2025. Em votação, aprovado por unanimidade. Requerimento intertício 85/2025, referente ao projeto de Lei 70/2025. Em votação e aprovado por unanimidade. Requerimento intertício 86/2025, referente ao projeto de Lei 71/2025. Em votação e aprovado por unanimidade. Requerimento intertício 87/2025, referente ao projeto de Lei 81/2025. Em votação e aprovado por unanimidade. Requerimento intertício 88/2025, referente ao projeto de Lei 88/2025. Em votação e aprovado por unanimidade. Requerimento intertício 89/2025, referente ao projeto de Lei 89/2025. Em votação e aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 70/2025, em terceira discussão e votação, aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 71/2025, em terceira discussão e votação, aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 81/2025, em terceira discussão e votação, aprovado por 7 votos a favor. Alex Aparecido Soares, Gilberto Almeida Gabriel Pereira, Márcio André Alves dos Santos, Márcio Sérgio de Andrade, Benício Barbosa dos Santos, Rodrigo Augusto Lopes e Antônio Marcos Souza. E 2 votos contrários, Gildo Rocha e Márcio Alberto Santos. Projeto de Lei 88/2025, em terceira discussão e votação, aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 89/2025, em terceira discussão e votação, aprovado por unanimidade. Finalizada a fase de votações, passou às explicações pessoais, sendo concedida a palavra pelo prazo de até 5 minutos. Aos vereadores que desejassem se manifestar, o vereador Márcio André Alves dos Santos solicitou a palavra e propôs a elaboração de uma moção de pesar às famílias das vítimas de um acidente ocorrido no Trevo do 10 e ao senhor José Castro, pedindo que foi aprovado pelo plenário. Manifestou condolências aos familiares e relatou a comoção presenciada no hospital. Em seguida, agradeceu aos vereadores e à prefeita pela participação na visita ao secretário estadual de Segurança, que confirmou o compromisso e a implantação de um novo destacamento da Polícia Militar no município, com esse investimento superior a R$1 milhão. Destacou o trabalho do sargento do Cine e da equipe policial. O vereador retomou o tema do acidente fatal, expressando preocupação com a recorrência das ocorrências graves no local informado, e um contato realizado com o deputado Romanelli e com o chefe do DR de Londrina, que sugeriu alternativas emergenciais e discutiu a necessidade de articulação regional para melhorias no trevo. Informou que a prefeita deverá dialogar com os prefeitos dos municípios vizinhos para buscar soluções conjuntas e finalizou, reforçando a urgência da intervenção que reduzam acidentes e tragam mais segurança à população.
O vereador Gilberto Almeida Gabriel Pereira solicitou a palavra e manifestou solidariedade à família lutadas pelo falecimento do senhor José Castro e do jovem Rony, relatando que a demora do IML no atendimento e destacou a tristeza vivida pelos familiares. Em seguida, retomou a preocupação com os acidentes recorrentes no Trevo do 10 e de Congonhas, mencionando que, apesar de sucessivas conversas, ofícios e solicitações desde 2017, o Estado não tem adotado providências efetivas. Relatou que diversas vidas já foram perdidas no local e defendeu a necessidade de medidas urgentes de segurança, como redutores de velocidade e estudos técnicos adequados. Por fim, expressou indignação com a omissão do Estado e sugeriu que os vereadores busquem mobilização conjunta, junto com seus deputados e órgãos competentes, para exigir soluções imediatas. O vereador Gildo Rocha solicitou da palavra e manifestou o voto de pesar das famílias lutadas e reiterou a preocupação com os acidentes no trevo da rodovia, concordando com o apontamento feitos anteriormente. Relatou que, apesar de repetitivos encaminhamentos ao DR, desde seu primeiro mandato, nenhuma medida efetiva foi adotada pelo Estado. Destacou que a instalação de redutores de velocidade, como controladores eletrônicos, seria simples e poderia evitar novas mortes, especialmente considerando o intenso tráfego e a velocidade elevada no trecho. Demonstrou indignação com a falta de providências dos órgãos responsáveis e lamentou profundamente o falecimento recente do jovem no local. E não havendo mais vereador que quisesse manifestar e nada mais ser tratado, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão ordinária, convocando os senhores vereadores para uma próxima sessão ordinária, a realizar-se no dia 3 de dezembro de 2025, no horário regimental, e determinou ainda que fosse lavada a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário. É só, senhor presidente. Em votação, a ata da sessão anterior. Aprovada. Convido o secretário para que faça a leitura dos projetos do dia. Projeto de Lei 80/2025, súmula, dispõe sobre alteração da Lei 1927/2014, em seu artigo 1º, parágrafo 1º, e a revogação do inciso 1º do artigo 4º e da outras providências. Justificativa do projeto de lei 90/2025. Senhor presidente e senhores vereadores, apresentamos o projeto de lei 90/2025, que dispõe a possibilidade de ampliação da condição de pagamento do Vale Alimentação dos servidores públicos municipais da autarquia municipal, administração indireta de Nova Fátima, a ser realizada diretamente junto à folha de pagamento. A presente alteração se dá para que se tenha a opção de pagamento junto à folha de pagamento, em razão do vencimento contratual com a empresa contratada, desde que em vista ainda problemas verificados com a administração com o cartão pelo município, em situações de inadimplência das operadoras. Certo é contar com a apreciação dos 9 vereadores que representam essa respeitada Casa de Leis, encaminhamos o respectivo projeto para apreciação e votação. Nova Fátima, 25 de novembro de 2025, Prefeito Municipal, Renata Montenegro Balan Xavier, e Procurador Jurídico Municipal, Wagner Francisco Chanches. Projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal 04/2025. Súmula. Altera a redação do artigo 88 da Lei Orgânica do Município de Nova Fátima, Paraná. Justificativa ao projeto de emenda à Lei Orgânica do Municipal 04/2025. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara e colegas vereadores, encaminhamos ao projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 04/2025, cuja emenda altera a redação do artigo 88 da Lei Orgânica do Município de Nova Fátima, Paraná. Alteração no artigo 88/2025 possibilita, mediante criação de lei específica e havendo possibilidade e disponibilidade, que possa ser opção após aprovada a nova lei, o recebimento da parte da licença prêmio ou férias pelos servidores públicos municipais após seu direito adquirido. Destaca-se a presente autorização, onde altera a Lei Orgânica do Municipal, incluindo a vedação e conversão de férias e licenças em recebimento. Porém, não inclui a necessidade de estudo, debate e aprovação à lei
para que possa implantar tal medida. Contando com a vossa atenção e manifestação, aproveito para levar os protestos de estima e consideração. Nova Fátima, 5 de novembro de 2025, Prefeita Municipal, Renata Montenegro Balan Xavier, Procurador Jurídico, Wagner Francisco Chance. Projeto de Decreto Legislativo 03/2025. Súmula. Consegue o título de cidadão honorário de Nova Fátima ao senhor Edson Lima. Câmara Municipal de Nova Fátima, Estado do Paraná. Moção de aplauso número 13/2025. O Poder Legislativo Municipal de Nova Fátima, por intermédio do seu presidente, Antônio Marcos de Souza, o vereador Márcio Alberto Santos e demais edis que compõem essa Casa de Lei, em conformidade com o artigo 135 do Regimento Interno, com forma de prestar merecido reconhecimento da profunda admiração à senhora Carina Regina Gonçalves, fundadora da empresa Ecobio Angra Doce, pelos relevantes serviços prestados ao município de Nova Fátima, Paraná. Tenho a honra de entregar a presente moção de aplauso. Em reconhecimento à sua destacada atuação nacional e internacional na defesa do meio ambiente e da sustentabilidade, bem como por sua relevante contribuição em projetos de impacto social, ambiental, agroecológico, educacional e turístico. Essa moção é, portanto, justa e merecida, como forma de reconhecimento e gratidão por sua trajetória, seu compromisso e seu impacto positivo para o desenvolvimento socioambiental e educacional. Sala de sessões da Câmara Municipal de Nova Fátima, 26 de novembro de 2025. Presidente Antônio Marcos Souza e vereador Márcio Roberto Santos. É só, senhor presidente. Não havendo vereadores inscritos no pequeno expediente, passamos para o grande expediente. Não havendo vereadores inscritos no grande expediente, convidamos a senhora Carina Regina Gonçalves para que venha à frente e receba o seu título de moção de aplauso do vereador Márcio. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra está com o novo vereador Márcio. Boa noite aos novos vereadores. Vem aqui, Carina, pertinho de mim aqui. Boa noite ao pessoal presente aqui na sessão hoje para ver a entrega da moção da Carina. É uma satisfação muito grande, Carina, estar entregando isso para você. Carina Regina, muito carinhosamente e conhecido pelo teu trabalho como Carina Ecobio. Talvez aqui em Nova Fátima, poucas pessoas sabem do teu trabalho que você tem aí pelo Brasil e até mesmo internacionalmente. Então, a gente se sente orgulhoso que você seja de Nova Fátima e que você represente o nosso município nesses tantos lugares que você vai por aí. Parabéns, Deus te abençoe muito grandemente por tudo que você tem feito pelo nosso município. Aí na moção tem aquilo que você fez para nós aqui, que foi através do Colégio Leila Domingues Chaek. Então, Deus te abençoe e que você continue sempre prestando esse serviço maravilhoso para a nossa comunidade. Obrigado, viu? Bom, primeiramente agradeço ao Márcio, ao Marcos Antônio aqui, a todos os presentes vereadores. Especialmente eu falo pelo meu tio Adalto, que é o meu companheiro de vida. Está aqui a minha família Rezende, né? A Néia Souza, que são as pessoas de companheirismo eterno que eu tenho na minha vida. Fico muito feliz
emocionada porque é a primeira vez que Nova Fátima, através de uma situação assim, vamos dizer, institucional, está reconhecendo o que eu sempre quis fazer e mostrar pelo nosso município. Um breve histórico rápido: completei 36 anos, semana de 24 de outubro, e esse é o primeiro certificado, vamos dizer assim, especial que eu tenho na minha vida, porque sou detentora de 9 títulos de reconhecimento internacional da ONU, de sustentabilidade e desenvolvimento. Consegui, ao longo da minha carreira, 2 projetos que se tornaram leis federais, assinado por presidente da República. Tenho menção honrosa do Exército Brasileiro como patriota e trabalho nessas ações para a população civil, né? Tenho também reconhecimento do TG a nível de Brasil. E uma coisa que me emocionou muito, que aconteceu, que esse ano, uma semana antes dos meus 35, dos 36, eu recebi o 9º certificado da ONU em Curitiba, que é o título máximo de empresas, né, que a Ecobio é uma consultoria ambiental dentro da área de planejamento e desenvolvimento turístico sustentável também, que eu sou biólogo de formação, e eu gosto muito de trabalhar com os sistemas de ensinando a educação, mas não só dentro de uma escola, né? As minhas atuações é sempre a campo, ajudando, fortalecendo. E o que é isso daqui assim de tão importante para mim, né? Por ser de Nova Fátima, ter nascido aqui, né? Sempre fui embora em 2006, voltei em 2020, contribuí bastante com, até eu tenho primos que são produtores de estufa no município, e sempre fortificando essa situação deles do fortalecimento. E uma das coisas que eu recebi, um dos títulos da Academia de Histórias do Brasil, que talvez ninguém saiba agora da Academia de Histórias, é referente à história da minha família, da minha origem, da família Santa Rita Gonçalves, no município, que tem a ver com o meu projeto Angra Doce, lá no reservatório de Chavantes. Em 1945, depois da Revolução Constitucionalista que teve no Estado, na divisa de Ribeirão Claro com Chavantes, a Ponte Pêncil, que temos lá, ela foi destruída por batalhas militares. E após a reconstrução dela, que veio anos a anos seguindo, em levantamento histórico sobre o bioma do Rio Paranapanema, foi apresentado um relatório que havia uma família do norte do Paraná, Norte Velho, que quando a ponte foi inaugurada, que era uma ponte de madeira, passou uma tropa de 150 cabeças de porcos para cruzar o estado de São Paulo e fazer a comercialização. Isso é em registro de livros. E em 2003, eu participei aqui no município com as professoras, que eu falo muito especial, a Joana Luna e a Leila Xavier. Nós fizemos um projeto Contação de Histórias. E falava da família de Nova Fátima, que criava porcos, e teve o caminho dos porcos na história do Paraná, de evolução, de desenvolvimento, produção de café. E isso é o resultado que essa família que fazia a produção no norte do Paraná, que era em Nova Fátima, e que fazia a produção aqui e escoava por essa Ponte Pêncil, que é onde ficou esse projeto meu famoso, conhecido, nada mais foi do que a minha própria família. Então, assim, é uma história que tem registros, né, históricos, e quando eu consegui descobrir e elencar essas informações, ficou uma coisa assim, muito prazerosa, assim, emocionada, porque foram 150 porcos da raça Duroc, que foram tocados a cavalo de Nova Fátima para Ourinhos, no sentido, só que o único local que se passava era Ribeirão Claro e o Rio Paranapanema. E quando eu vi que dentro do povo que foi fazer na história essa comercialização na estrada ferroviária Sorocabana, né, que vinha a linha férrea, que era em Chavantes, estava o nome do meu avô e dos meus tios. Meu avô, em memória, o Adalto Gonçalves, que faleceu em 1968. Né? Isso foi em meados de 44, 45. Como diz, era um guri, e eu ficava imaginando como que tocaram porcos a cavalo, a dificuldade que foi, que em memória das minhas tias, né, que já se foram, sempre contaram, eu sempre ouvi isso, que levaram 15 dias para levar, para fazer o comércio e voltar. E uma das coisas que sempre saiu daqui, e a minha família conseguiu fazer o desenvolvimento econômico de Nova Fátima, foi também a produção de café.
Então, assim, nesse marco dos 36 anos, isso é muito importante e tem até uma situação, né, que todos vocês aqui da Câmara, como também já estive hoje em reunião com a Renata, como sempre, se prontificando a ajudar o município, e agora a gente vai começar um trabalho conjunto para o desenvolvimento turístico de Nova Fátima. Assim como eu já fiz isso em 15 cidades oficiais, estou refazendo e deixo aqui em aberto, tanto a população, como todo mundo sabe, que pode contar comigo, os vereadores também, porque o lugar da minha morada eterna, eu falo para vocês de todo o meu coração, posso ir aonde eu for, mas o meu lugar final na vida é Nova Fátima. E é muito importante isso, e passar uma mensagem, que as pessoas saibam para onde elas vão, mas nunca se esqueça, né, de onde elas saíram, que depender de mim, dos meus contatos de políticas públicas, que eu trabalho há 16 anos nesse setor, todos vocês aí estou à disposição para ajudar todo mundo, especialmente a questão da Escola Leila, né, que foi uma batalha de todo mundo, a gente conseguiu contribuir, e ela está hoje, como a gente fala assim, ó, em funcionamento e trazendo alegria, né? Então, muito obrigado a todos, a minha família aqui presente, os que estão acompanhando, e a vocês, vereadores. Então, conte com a Karine Acobil, como é conhecida, a minha empresa está à disposição para ajudar com os nossos profissionais, todos que precisarem, tá? Obrigado. Passamos agora para a ordem do dia. Projeto de Lei 90 de 2025 dispõe sobre a alteração da Lei 1927 de 2014, em seu artigo 1º, inciso 1º, e a revogação do inciso 1º do artigo 4, em primeira discussão, votação, aprovado. Projeto de Decreto Legislativo 03 de 2025 concede o título de cidadão honorário de Nova Fátima ao senhor Edson Lima. Em primeira discussão, votação, aprovado. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 04 de 2025 altera a redação do artigo 88 da Lei Orgânica do Município de Nova Fátima. Em primeira discussão. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra está com o vereador Márcio. Senhor presidente, propõe a retirada desse projeto para que a gente possa estudar melhor ele. Eu não me sinto seguro ainda com esse projeto. Se possível, o senhor pudesse pôr em votação essa retirada. O senhor não quer... Para vista. A retirada para vista. Aí é a questão da votação de todos, se todos concordarem ou não, nós temos urgência, e sempre lembrando que o projeto está sendo colocado à disposição de todo mundo e publicado na coisa. Então, assim, se a gente tiver alguma divergência mas eu ou discussão... peço a retirada para vista. Essa a votação de todos, entendeu? Quem tiver de acordo, permaneça como está, e quem tiver contra a votação do vereador, levante-se. Quem tiver contra, a retirada dele. Então, foi vetada a sua retirada, nobre. Ok? Me abstenho do voto, senhor presidente. Ok. Então, aprovado por 7 votos a 1. Da abstenção, não contra, tá? Sim. Passamos para explicações pessoais, agradecimentos e justificativas a votos. O vereador tem 5 minutos para fazer o uso da palavra. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra está com o nobre vereador Márcio Santos. Mais uma vez, boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nove vereadores. Pessoal que nos assiste aqui no plenário, pessoal que nos assiste através do Facebook. Senhor presidente, eu propus a retirada do projeto para vista, porque eu estou vendo que esse projeto ele não vai beneficiar todos os funcionários, infelizmente,
não vai conseguir beneficiar todos os funcionários. Então, vai beneficiar alguns funcionários. Eu acho que se fosse para o bem de todos, e a prefeitura tivesse condições de pagar todo mundo, com certeza votaria a favor tranquilamente. Mas eu tenho certeza que lá na frente nós vamos ter problema, porque a prefeitura não vai conseguir pagar todo mundo, e muita gente vai tentar receber e não vai conseguir. Então, vamos esperar esse projeto ir adiante, e o pessoal, os funcionários, vão entender o que eu estou falando. Senhor presidente, também hoje eu tive uma reclamação, e gostaria que levasse até a senhora Regiane, secretária de Saúde. Nós tivemos um caso de uma cirurgia que foi feita pelo SUS, uma cirurgia de joelho, uma pessoa que estava precisando, estava com o joelho estourado, e foi pedido para que fizesse fisioterapia nesse joelho, urgentemente, porque quando sai da cirurgia, é uma coisa automática, se necessita das fisioterapia. E a pessoa foi até o posto, ou no posto da fisioterapia, que é a outra casa de fisioterapia, e falaram que ela tem que entrar numa fila. Mas eu posso estar errado, não que eu queira que essa pessoa fure a fila, mas eu acho que para quem faz uma cirurgia, sai do hospital, uma cirurgia de joelho, necessitando de fisioterapia, é uma coisa natural que se passe na frente, porque é uma coisa... Imagina uma pessoa precisando de uma fisioterapia e demorar 3, 4 meses para fazer uma cirurgia, uma fisioterapia no joelho. Eu acredito que essa pessoa vai ter problema no joelho depois, com certeza. Então, que a gente possa estar vendo isso, que a senhora Regiane possa estar vendo isso, se for dessa forma realmente, que se possa mudar esse atendimento de uma maneira diferente, para que esse tipo de caso de urgência possa ser atendido. Só isso, senhor presidente. Obrigado. A palavra continua livre. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra está com o vereador Marcinho. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores, doutora Larissa, os funcionários dessa casa, ao pessoal que está aqui na sessão hoje, ao Daltinho, a Neia, diretora da Casa da Criança, família Rezende, e a todos que nos assistem através da rede social Facebook. Primeiramente, passando para, mais uma vez, parabenizar a Karina, né, Karina? Parceira nossa da época de escola, do ônibus, do Santa Rita, e hoje eu vejo essa profissional, né, que ganhou o Brasil, tendo reconhecimento nacional, reconhecimento internacional. Isso só alavanca o nome de Nova Fátima, né, e a gente fica muito contente de saber que a gente tem pessoas dessa terra levando o nome de Nova Fátima adiante. Mais uma vez, parabéns pela moção de aplauso, ser mais do que merecido, né? Parabéns, vereador Márcio, por ter feito essa moção de aplauso para ela, e continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é, que vai sempre somar na sua vida e para o nosso município, para as pessoas que te acompanham. Mais uma vez, parabéns. Também, senhor presidente, parabenizar, na data de ontem, as crianças do projeto da Casa da Criança tiveram a visita no Wood Park, né, quase 100 crianças, né, diretora? Quase 100 crianças. A minha filha é uma das que frequentam o projeto, né? Ela chegou em casa falando da aventura que foi o dia inteiro lá, né? Foi a primeira vez que ela foi. Garanto que muitas crianças também foi a primeira vez, né? E parabenizar, né, pelo cuidado com os nossos filhos, porque quando sai a gente fica com o coração apertado, mas a gente sabe que está em boas mãos. E obrigado a você, né, a nossa prefeita, por proporcionar para essas crianças esse momento único, né, que pode ter certeza que eles vão levar para o resto da vida esse momento. Parabenizar aos funcionários, os envolvidos, né, da Casa da Criança, da Assistência Social, do CRAS, dos motoristas do Leopoldo, o Baiano e o seu João, que fizeram o transporte dessas crianças com segurança. Deus abençoe. Também, senhor presidente, na data de hoje, chegou para a gente, a doutora nos encaminhou no nosso grupo, um protocolo, né, um ofício do nosso deputado estadual, Luiz Cláudio Romanelli, sobre o nosso pedido, sobre a melhoria ali no trevo, né, do 10, que liga os municípios de
Nova Fátima, Santo Antônio do Paraíso e Congonhas, né? Ali na rodovia Arthur Hoff. E eu imprimi, senhor presidente, o ofício que ele encaminhou para o diretor-presidente do Departamento de Rodagem do DR. Eu vou ler aqui, é curtinho, eu vou ler para vocês aqui. Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli, Curitiba, 2 de dezembro de 2025. O ofício 443 de 2025. Excelentíssimo senhor, cumprimentando cordialmente, solicito atenção e apoio ao pleito da Câmara Municipal de Nova Fátima na adoção de medidas emergenciais de segurança viária na rodovia Arthur Hoff, especificamente no trevo que liga os municípios de Nova Fátima, Congonhas e Santo Antônio do Paraíso. A intervenção é de máxima urgência para implementar soluções como redutores de velocidade e melhorias na sinalização, tendo em vista a recorrência de acidentes graves e fatais que acontecem no local. Na expectativa de contar com a atenção de Vossa Excelência, aproveito para renovar protestos de elevada consideração e apreço. Luiz Cláudio Romanelli, deputado estadual do PSD. Ao excelentíssimo senhor diretor-presidente Fernando Furiati Saboia, Departamento de Estradas de Rodagem DR, Curitiba, Paraná. Então, esse ofício, senhor presidente, é mais uma vez para reforçar agora o pedido, né, de um deputado, do nosso deputado, meu deputado que está ajudando o nosso município, da nossa prefeita, né, reforçando o nosso pedido para que tenha melhorias naquele trevo de uma vez por todas, né? Eu vejo que isso foi chegar até os nossos deputados que a gente queria, não só eu falo que é uma vitória de todos, com o apoio dessa casa, com o ofício que todos os vereadores votaram a favor há 3 meses atrás. Então, isso, graças a Deus, está ganhando força, estão olhando pela gente, né? Isso é bom, e se Deus quiser, isso vai sair do papel, né? Vai ter melhorias naquele local. Agradecer ao doutor Leno, que é o chefe regional do DR da região de Londrina, ao assessor do nosso deputado, né, Luiz Cláudio Romanelli, o Roland, que sempre está prontamente a nos atender lá, quando ligo para ele, prontamente ele me atende e sana todas as dúvidas que eu tenho, e esse foi um apoio dele também. E agradecer aos agentes, mais uma vez, que eu tive lá semana passada, fiz um vídeo lá, agradeço ao supervisor Rogério, do GMEIV do DR, ao agente Carlos, do GMEIV DR também, que me atenderam prontamente e explicaram sobre a operação ali realizada naquele local, que em poucas horas constataram várias infrações por excesso de velocidade. Então, isso reforça mais uma vez o pedido que a gente fez, que eu fiz um vídeo há 3 meses atrás, sobre um estudo técnico naquele local, que conseguisse ter esse apelo para que chegasse às nossas autoridades e sim fizesse alguma coisa pela gente, pela nossa região, e quem ganha é todos. Era isso, senhor presidente, muito obrigado, Deus abençoe a todos, uma ótima noite. A palavra continua livre. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra está com o novo vereador Marcinho. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, doutora Larissa, funcionário dessas casas de lei, senhores e senhoras que nos assistem através do canal do Facebook e aqui no nosso plenário. Eu queria só fazer um comentário, senhor presidente, a respeito desse projeto de emenda na Lei Orgânica Municipal 04/2025, onde a alteração do artigo 88 passa a ter a seguinte redação. Artigo 88. A conversão de férias ou licença em pagamentos somente poderá ocorrer mediante edição de lei específica. Então, essa alteração, senhor presidente, ela só possibilita e vai ser só mediante a criação de uma lei específica. E essa lei ainda vai passar por nós aqui, vai ser estudada pelos 9 vereadores. Então, essa emenda é só abrindo essa possibilidade, onde que vai ser regulamentada através de lei. Então, onde que os vereadores vão sentar de novo e estudar essas medidas. Eu acho que não vai alterar nada e vai ser benéfico aos nossos funcionários. Queria também aqui dar meus parabéns à Karina. Viu, Karina? Que Deus te abençoe, que te ilumine sempre e sempre muito sucesso. Você sabe que eu sou um dos caras que mais torceu por você e torço sempre. Você pode contar comigo sempre, tá? Deus te abençoe sempre e parabéns mais uma vez. Sucesso. Só, senhor presidente. A palavra continua livre. A palavra está com o vereador Gildo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos 9 vereadores.
Boa noite ao pessoal que nos acompanha pela rede Facebook. Boa noite ao pessoal que nos acompanha pela plateia. Só quero aqui também deixar meu apoio, meu parabéns à Karina pelo moção de aplausos, porque Nova Fátima é sendo visto pelo mundo, né? Isso é uma alegria para nós que somos fatimenses. E com certeza essa travessia de porcos nesses anos atrás, com certeza meu pai fez parte de uma leva de porco da nossa região para Jacarezinho. Então eu vejo aí que é um serviço, é um trabalho muito bem feito pela Karina e pela família Gonçalves. Meus parabéns, Deus abençoe Karina, Deus abençoe seu presidente e boa noite a todos. A palavra continua livre. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra está com o novo vereador Benício. Boa noite, senhor presidente, secretário, vice-presidente, demais vereadores, as pessoas que nos assistem aqui no plenário, a Karina, o Daltim, companheiro ali. Quero parabenizar a Karina não sabia que você, nossa, a nível de Brasil e até de mundo, se não foi, vai ser um dia, se Deus quiser. Parabéns ao vereador Márcio, a iniciativa, Marcião. Deus te abençoe você. E é isso aí, senhor presidente. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Parabéns mais uma vez, Karina. A palavra continua livre. Essa palavra, senhor presidente. A palavra está com o novo vereador pastor Gilberto. Boa noite à mesa, boa noite aos nobres vereadores, aos funcionários dessa casa, a Karina, que está aqui recebendo essa homenagem nessa noite, a Adalto, a Neia, a família Rezende, a você que nos assiste pelo Facebook, que Deus abençoe a vida de cada um. Primeiramente, quero agradecer a Deus, né, por tudo que Deus tem feito em nossa cidade, pelas conquistas que nós temos na nossa cidade, pelo reconhecimento que nós temos à nossa cidade. E a Karina é uma dessas pessoas que expressa o reconhecimento a nível local, regional, nacional, né, e até internacional com os seus prêmios. Muitas vezes nós valorizamos os de fora e muitas vezes não damos valor aos de dentro. Às vezes achamos que a grama do vizinho é sempre melhor, né? E não é verdade. Temos pessoas de grande competência e de grandes trabalhos que devem ser homenageados. E fica aqui, Karina, também a nossa homenagem. E quero também mencionar que foi protocolado junto ao CEED, pelo deputado Gilson de Souza, nosso requerimento, nossa reivindicação pela Escola Cívico-Militar em Nova Fátima. Então, nós estamos buscando isso, junto com a nossa prefeita, com o secretário de Educação, com os vereadores, que se possa ter a Escola Cívico-Militar em Nova Fátima. É uma bandeira que levantamos e vamos continuar. Lembrando, nós temos formando 86 alunos do 5º ano. E há uma estimativa de mais de 50 alunos querendo cívico-militar, querendo ir para Cornélio Procópio. Isso é seríssimo, né? Então, é uma necessidade que o nosso município tem. Quero parabenizar os pais que votaram na eleição para a terceirização, a parceria da escola ou não, né, se ia continuar desse jeito que está, ou se iria fazer uma parceria. E nós tivemos uma diferença de 26 votos para não, né? Só que se a gente considerar que nós temos 47 funcionários, professores, que na sua grande maioria, mais de 40 funcionários e professores, são a favor de que permaneça do estado que está, nós tivemos uma grande votação dos pais. Os pais da cidade preferiram a terceirização. Devemos deixar bem claro isso, né? Os professores, como é democrático, tem a parceria dos pais e dos funcionários, foi feito da forma que foi e amém. Vamos lutar, vamos trabalhar para que o nosso município melhore a educação no lado do Estado, porque realmente precisa.
Com relação à reivindicação nossa, da Câmara, da nossa cidade, e quero parabenizar também o nosso nobre vereador Márcio, que esteve lá no trevo, né, do 10. Tudo que está sendo feito pelo município, pelos vereadores, pela nossa prefeita, pelos deputados, é para que aquele problema se acabe. E a gente tem, graças a Deus, na quinta-feira, a doutora Renata mostrou um vídeo que o secretário Hudson, que é o secretário de Segurança, havia mandado para ela, falando que já tinha disponibilizado um pessoal para estar fazendo uma operação, uma operação ali naquele local, ou seja, o Estado dando um início, dando uma sinalização de que quer melhorar e que quer arrumar aquela situação. Já é um grande avanço. Esperamos que não pare por aí. Esperamos que continue para que esse problema seja, de uma vez por todas, solucionado. Era só isso, senhor presidente. Deus abençoe a todos. A palavra continua livre. Peço para que o meu vice assuma para que eu faça o uso da palavra, por favor. A palavra está com o novo vereador Marcos Souza. Boa noite, o presidente Possado, aos novos vereadores, a quem nos acompanha aqui nessa casa e a também a quem nos acompanha nos seus lares, né? Não poderia aqui deixar eu também de dar o meu parabéns à Karina, que Deus te abençoe e continue te iluminando para que você continue tendo força, sabedoria e capacidade cada vez mais para desenvolver esse trabalho e levar o nome do nosso município cada vez mais longe. E por mais pessoas como você, comprometida e sempre não esquecendo da sua origem, da sua essência. Então, que Deus te abençoe mais uma vez, foi uma moção muito bem pedida. Então, deixo aqui também meus parabéns a você, tá? Deus abençoe. Gostaria também aqui de agradecer, através da nossa secretária que está aqui, né, da Casa da Criança, a nossa querida Neia, e seus demais funcionários envolvidos, que a gente andou depois desse passeio e viu a cara das crianças, a alegria, tanto das crianças como dos pais, pelo presente que vocês deram e pelo zelo que vocês tiveram. Então, Deus abençoe vocês, que vocês continuem com esse trabalho maravilhoso e cada vez cuidando mais ainda das nossas crianças, que é o futuro da nossa cidade, né? Também não poderia deixar aqui de mencionar, dar meus parabéns à equipe do Monster, né? Os meninos fizeram aí uma festa no final de semana, com uma grandeza assim, tiveram que fechar, parar de vender, de tanta gente que estava entrando na festa. Então, assim, muito bem organizado, muito bem feito. Tinha pessoas de Londrina lá que fazem o mesmo evento lá e elogiando a qualidade do nosso evento. Então, dou aqui meus parabéns para essa equipe do Monster, para que eles continuem lutando e, principalmente, como sempre, eles nunca fazem com fins lucrativos, né? E sempre beneficente a alguém ou a algo. Então, que Deus também continue abençoando a vida deles, dando cada vez mais saúde, para que eles possam lutar sempre pelos outros. E também não poderia deixar aqui de citar a doutora Renata por esse rodeio que está chegando, né? Nós teremos a próxima semana. Agradecer a doutora Renata, toda a sua equipe, porque nós estamos ali envolvidos, vocês não têm noção da luta que está sendo para fazer esse evento, que eu acho que vai ter uma dimensão assim, vai ficar para a história. E, principalmente, eu não quero fazer aqui um ou outro, todos estão dando o sangue, mas eu tenho que tirar ainda o chapéu para uma pessoa que é o André. O André não está nem dormindo, eu falo assim, ele está virando quase que 24 horas, e levando a sua equipe ao extremo para que isso chegue. Então, assim, Deus abençoe Renata, por ter nos dado esse presente desse rodeio agora, que vai sair na próxima semana, se Deus abençoar, e também toda a sua equipe, sem distinção, todo mundo que está lutando, e que Nova Fátima possa ser a primeira de muitas que virão, né?
e com a qualidade e com o zelo que está sendo até agora, tá? Muito obrigado, boa noite a todos, Deus abençoe. Pessoal, antes de eu encerrar, eu precisava convocar uma para sexta-feira, não falei para ninguém, para a gente fechar esses projetos de hoje. Tem possibilidade de a gente fazer sexta-feira de manhã, à tarde? Qual a melhor hora para vocês? Pode ser de manhã? 9 horas? Ok? Então, nada mais a ser tratado e discutido. Encerra a presente sessão ordinária, convocando outra ordinária para o dia 10 de dezembro e uma extraordinária para o dia 5/12, sexta-feira, às 9 horas. Boa noite a todos.